Life House, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus pela igreja do Senhor Jesus espalhada no mundo. Glória a Deus pelo ano de 2021. Feliz 2021, igreja. Deus abençoe vocês. Eu sou muito grato a Deus por 2020. 2020 me ensinou a agir em fé. 2020 me ensinou que mesmo em tempo de crise, nós podemos criar. 2020 me ensinou que mesmo em tempo de escassez, podemos nos tornar criativos ao ponto de trazermos resultados significativos para as nossas vidas. 2020 foi tão bom, mas tão bom, que eu ressignifiquei minha vida em muitas áreas. E eu tenho certeza que você também. Planos que foram engavetados devido a um tempo de incerteza que fomos colocados, agora em 2021 eles podem ser tirados da gaveta e aplicados novamente. Glória a Deus, porque 2021 está sendo um ano onde aplicaremos todo o aprendizado que o ano 2020 nos trouxe. É verdade ou não é, meus queridos? É verdade ou não? Aquilo que não te consumiu te fortaleceu para viver uma história com Deus linda, favorecida e agraciada. Quantos estão felizes por 2021? Levanta a mão para o alto e dê um glória a Deus bem alto aí. Eu realmente estou grato. Eu não simplesmente virei de um ano para o outro crendo que tudo será melhor. Eu virei de um ano para o outro crendo que me tornei melhor. E é exatamente esse elemento que nos faz experimentar melhores coisas no ano. É se tornar melhor que te traz resultados significativos. Quando renovamos a nossa mente, conseguimos então compreender diferente. Conseguimos ver diferente. Conseguimos até mesmo ouvir diferente. Que o Senhor Deus nos dê mente para perceber, ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para discernir tudo aquilo que é propósito dele para as nossas vidas. Você crê nisso? Mas de coração você crê nisso? Porque uma coisa é crer no discursivo, outra coisa é crer no comportamento. Muitas pessoas dizem que crer, mas na primeira aflição abandonam as suas convicções. Agora, quando a pessoa comportamentalmente falando, de fato manifesta uma ação que fala acerca do credo dela, é muito mais significativo, é muito mais prazeroso. Você sabe que nós sabemos diferenciar uma pessoa de fé, de fato, que sustenta o que crê com a palavra de Deus, de uma pessoa religiosamente de fé. O religioso, ele até mesmo ama o Senhor, ele crê na palavra do Senhor, mas no momento da aplicabilidade ele falha, porque ele caminha mais por vista do que por fé. E a palavra de Deus nos afirma que o justo viverá pela fé, que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos pela convicção na palavra de Deus, que sustenta o nosso credo e nos afirma que podemos sim ser tudo aquilo que a palavra de Deus diz que somos. Podemos sim ter tudo aquilo que a palavra de Deus diz que podemos ter. Podemos sim dizer tudo aquilo que a palavra do Senhor nos afirma com propriedade que podemos profetizar. Então eu quero profetizar na sua vida um ano de vitória, um ano de graça, um ano de bondade. Eu quero profetizar na sua vida um ano de grandes realizações. Não para que você se envaideça, não para que o orgulho te tome, mas para que você seja relevante na sociedade, para que você seja relevante na sua família, para que você seja relevante em qualquer ambiência que você estiver inserido. Só quem crê, grita assim: eu creio. Não, eu falei grita, eu falei eu creio. Só quem crê. Eu creio, de fato eu creio. De fato eu creio. Meus queridos, em João 6,51, antes de nós entrarmos na mensagem que dará liga à visão do nosso ministério, para as famílias do nosso ministério no ano de 2021, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos nos aproximar da mesa do amor. Você sabe de algo? Essa mesa, ela não é da Assembleia de Deus. Essa mesa, ela não é da Batista. Essa mesa, ela não é da Presbiteriana.
Essa mesa não é de nenhum tipo de denominação. Essa mesa não é tampouco do Lifehouse. Essa mesa é do Senhor. O maior ato de demonstração de amor da parte do nosso Cristo Salvador está representado através deste ato que participaremos agora. Esse momento não é para nos lembrarmos do pecado. Esse momento é para fazermos memória de Cristo. É o que a Bíblia diz. Eu já vi muitas pessoas nesse tempo especial de ceia fingir que o telefone tocou e sair da igreja. Eu já vi isso. Eu já vi muitas pessoas nesse tempo de ceia não vir à igreja. Não vir. Eu já vi muitas pessoas tirando a ceia da mão de outras, porque entendem que elas não são dignas de participar. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas nesse momento de ceia mais chorar do que jubilar, sendo que a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor veio para nos retirar da consciência de pecado. O desejo de Deus é que você nem se lembre do pecado, nem se lembre do pecado, porque o pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta. Então, se eu me esqueço daquilo que eu tenho que me esquecer, não me lembrarei para não ativá-lo. Eu só ativo aquilo que eu dou ênfase. Esse momento de ceia é o momento de você refletir na graça do Senhor. Olha só o que diz em João 6,51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E por que ele desceu do céu? Para que nós viéssemos a nos alimentar dele. Ele desce do céu para que a humanidade pudesse ser nutrida através daquilo que ele fez. Ele desce do céu para que nós pudéssemos ter um alimento diário para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Ele desce do céu intencionado a alimentar o faminto, ao pobre do espírito, a curar o cego, a sustentar o coxo. Essa mesa representa o momento ápice de reflexão sobre tudo aquilo que Jesus fez através da graça dele, não pelo reino da meritocracia, mas pela sua pura, única fidelidade e amor a um povo que não merecia. E continua o versículo dizendo: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quem quer comer desse pão aqui, levanta a mão. É o que a passagem diz. Eu desço do céu para me tornar o seu alimento, o que te nutre, o que cuida de você. Em tempo de fome, eu sou aquele que te sacia. Em tempo de desnutrição da alma, eu sou aquele que te levanta. Em tempo de abandono sociológico, eu sou aquele que me torno seu melhor amigo. That's Jesus. Esse é Jesus. Eu não sei qual é o Jesus que você tem ouvido por aí. Eu não sei qual é o Jesus que nós temos aprendido por aí. Mas eu conheço o Jesus que eu encontrei na palavra de Deus, no evangelho da graça de Jesus. É aquele que aproxima e não afasta. É aquele que perdoa e não reprime. É aquele que corrige porque ama e corrige para a produtividade. Não é aquele que envergonha, não é aquele que expõe, mas é aquele que insere. É aquele que te ama com amor ágape, incondicional. Então aquele que come do meu pão, a palavra diz, vive para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do crente. Não. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida daqueles que fazem parte de uma denominação. Não. Este pão é a minha carne, que eu darei, diz o Senhor, pela vida do mundo. Você sabe qual que é o lugar do pior pecador da face da terra? É aqui na mesa do Senhor. Não é somente para os batizados.
não é somente para aqueles que entendem que sabem alguma coisa e que vivem uma vida aos seus próprios olhos, que a gente chama de autojustiça, justiça própria, adequados para participarem do corpo. Não, essa mesa, ela representa o amor do Pai e o sangue que foi vertido no Monte Caveira, no Gólgota, por amor de nós. O resto é dogma humano, o resto é limitação humana para controlar a vida de muitas pessoas em busca de solução e não de limitação. Essa mesa é o meu lugar, essa mesa é o seu lugar, essa mesa é o lugar de Pedro. É para ele que essa mesa foi estabelecida, para aquele que iria negar a Jesus quando o galo cantasse. Essa mesa é a mesa para Judas, aquele que haveria de meter a mão no prato juntamente com o seu Senhor, aquele que ele iria trair. Essa mesa é a mesa de Simão Zelote, mesmo caçador de confusão, o Senhor o resgatou e o chamou para caminhar com ele. Essa mesa é a mesa de muitos outros que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, não se encontravam juntamente com Maria. Somente um se encontrou ali, que é João. Essa mesa é lugar de João, aquele que ao mesmo tempo que ama, ele também pede para descer fogo do céu e consumir e matar aqueles que não faziam parte da turma de Jesus. O discípulo do amor também sofria um pouco de crises emocionais, por que não dizer bipolarismo. Essa mesa é para gente como eu e você, a mesa da comunhão, a mesa do amor, a mesa da graça, a mesa da aproximação, a mesa da reconciliação. Será que você está me ouvindo aqui? Essa mesa é para mim, essa mesa é para você. Essa mesa não é para as nossas memórias, essa mesa não é para nos lembrar das falhas que tivemos. Quando a palavra do Senhor nos ensina a cada um examinar a si mesmo, não está falando para você examinar em ordem de pecado, está falando para o povo de Corinto examinar se eles tinham discernimento do que eles estavam fazendo. Ao participarem da ceia do Senhor, alguns estavam caindo bêbados e outros estavam comendo tanto e deixando outros com fome. Então o apóstolo Paulo repreende dizendo: será que vocês não têm casa para se alimentarem? Vocês não estão se reunindo senão para a vaidade de vocês. Esse é o contexto de Corinto. Então o apóstolo Paulo insere a mensagem dizendo: cada um de vocês, povo de Corinto, examine-se a si mesmo, e tendo examinado, venham e participe. Se existem dois elementos necessários para participarmos dessa mesa, esses dois elementos são: discernir o que é o corpo, e 2, discernir o que é o sangue. Agora, eu te digo, o corpo foi esmagado para que você pudesse ser salvo. O sangue foi derramado para que você pudesse ser reconciliado. Agora você tem a informação. Será que você consegue aceitar o amor do Pai? Porque você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Mas você pode aceitar o amor dEle. Você pode aceitar o sacrifício dEle. Você pode aceitar o gesto de ternura e de graça e de bondade. Então nessa noite eu quero te convidar a ceiar comigo na mesa do Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Glória a Deus pelo corpo partido. Glória a Deus pelo sacrifício feito. Glória a Deus pela graça estendida. Glória a Deus pelas mãos furadas, pelos pés furados. Glória a Deus. E glória a Deus pela ressurreição. Será que você pode cantar um pouco mais? Você consegue liberar a sua voz e adorar ao Senhor um pouquinho mais? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sou livre. Jesus foi traído, ele tomou o corpo, o pão, partindo, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, tomai, comei e fazei isso sempre em memória de mim. Coloque o primeiro elemento na boca e ao mastigá-lo, se lembre dos benefícios do Senhor, conquistados para você. Se lembre da bondade dele, da graça, da virtude. Se lembre que antes você estava afastado do Pai, mas através do sacrifício do Filho, fomos todos reconciliados. Participem, participem. De semelhante forma, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós, tomai, bebei, e façam memória da minha morte, memória de mim, até que eu venha. Só pode vir quem ressuscitou. Glória a Deus. E juntamente com Cristo, nós também ressurgimos para uma nova vida, uma vida santa, em santidade. A santificação através da obra do Espírito Santo em nossas vidas é evidenciado através da obra redentora de Jesus. Participe do sangue de Jesus, aquele que te cura, aquele que te garante o selo da nova aliança. Participe refletindo na bondade do Senhor. Sou livre. Tenha o seu momento aí de reflexão, por gentileza. Não se mova, não se mova. Feche os seus olhos e reflita. Livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode orar comigo? Levanta suas mãos para o alto aí, vai. Uma pelo menos. Levante a sua mão para o alto, como um mecanismo de adoração. É por isso que levantamos as mãos, como um mecanismo de devoção, de entrega. Mãos limpas levantadas ao alto. Ore comigo. Senhor, te damos graças. Porque antes éramos perdidos, inimigos éramos de ti, mas através do teu Filho fomos reconciliados e aproximados ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça e misericórdia para sermos ajudados no tempo oportuno. Senhor, queremos te adorar, te agradecer, te bendizer. Queremos agradecer pelos seus benefícios, mesmo quando não merecemos, ou seja, em todos os momentos. A tua graça, Senhor, é a causa de uma vida de sentido, de uma vida de propósito. A tua graça, Senhor, é a causa de respirarmos esperança e credulidade em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Obrigado pelos teus privilégios, em nome de Jesus. Só quem está feliz com Jesus, aplauda Ele aí agora, vai. Alvo, cante, vai. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento na presença do Senhor. Que alegria me estender diante dos irmãos. Eu trago um abraço de toda a congregação
em Maryland, Lifehouse, Maryland, e também um abraço de toda a nossa congregação de New Jersey. Pastor Leandro esteve lá comigo, dando posse para o pastor Robson, o nosso novo pastor local na nossa igreja de Maryland. E é lógico, também fica aqui o nosso agradecimento ao pastor Décio, à pastora Dalva, que tão fielmente serviram ao Senhor nesses 2 anos pastoreando a igreja de Maryland. Agora o novo tempo se levanta juntamente com esse novo ano. Pastor Robson e a Rebeca estão super felizes, com toda a expectativa e todos os sonhos unificados entre eles e as pessoas que estão em Maryland. E nós temos uma esperança tão grande que Deus fará algo incrível naquele estado e principalmente naquela cidade de Silver Spring. Então fica aqui o meu amor e o meu carinho à igreja de New Jersey, à igreja de Maryland. Estou feliz demais também com a igreja de Curitiba. A igreja de Curitiba está crescendo, novas pessoas chegando, o povo de Deus está se fortalecendo em Curitiba e nós estamos super felizes também. Igreja de Natal, acabei de olhar uma foto da igreja de Natal, igreja cheia, primeiro culto do ano em Natal e a igreja cheia, glória a Deus. Pastor Eliseu e a pastora Ana estão fazendo um ótimo trabalho ali em Natal. Amém. Quantos estão preparados para ouvir a visão do ano do nosso ministério, para poder avançarem com um propósito, focados e com uma meta? Quantos estão preparados para isso? Amém. Então, a partir deste momento, nós entraremos na palavra do Senhor. E eu quero, com muita graça e com muito amor, que você preste atenção, pedir a você atenção, para que você, de fato, não somente ouça, mas perceba o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer no ano 2021. O tema que eu quero ministrar ao seu coração é aceleração. Este ano será o ano da aceleração. Eu não sei quanto a você, mas o tal do isolamento em 2020 me trouxe sentimentos de improdutividade. Como eu disse anteriormente, é como se eu tivesse colocado alguns sonhos na gaveta. É como se eu tivesse colocado algumas missões guardadas no armário. E agora em 2020 eu estou com uma volupa dentro de mim. Eu estou com um volume de sonhos, eu estou com um volume de expectativa. E eu estou esperançoso que este ano será um dos melhores anos que nós iremos experimentar. Não somente como indivíduos, mas como família e como ministério. Eu creio nisso. Então hoje eu quero acelerar o seu coração. Eu quero acelerar a sua mente. Eu quero acelerar o seu ânimo. Eu quero acelerar a sua expectativa. Eu quero acelerar as suas convicções. Eu quero, novamente, através da palavra do Senhor, te fazer crer, como há algum tempo você não tem crido. Em tempos de incertezas, em tempos de dores, em tempo de espera, em tempo de dúvidas, que qualquer crise pode trazer aos nossos corações, nada melhor do que nos encorajarmos em uma nova visão, em uma nova perspectiva que a palavra do Senhor está trazendo aos nossos corações. Então eu quero te acelerar. Bem, para nós acelerarmos a nossa vida, alguns pontos, algumas aplicações se fazem necessárias. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar ao seu coração é postura e convicção no propósito. Postura e convicção no propósito. Meu querido, não tem como acelerar a vida sem postura. Não tem como acelerar a vida sem convicção no propósito determinado da parte de Deus para a sua casa, para a sua família e para você como indivíduo. Não tem como acelerarmos na vida sem um posicionamento adequado. Observe os carros de Fórmula 1. Antes de fato acelerar, eles entram no grid e posicionam mediante o seu ranking para então acelerar. Não tem como acelerar sem posicionamento. Um maratonista é a mesma coisa, todos ficam posicionados. Você sabe que o ano 2020 serviu para nos posicionar. Serviu para alinharmos algumas questões domiciliares. Serviu para que nós pudéssemos, quem sabe, até aprender a gerirmos as nossas finanças de forma mais adequada. O ano 2020 nos posicionou mentalmente.
facilmente nos desesperaríamos em outros anos, em crises que nós experimentamos no passado. Mas agora em 2020, você sabe que nos preparou, foi como uma academia que aumentou o nível da elasticidade mental e a musculatura emocional. Nós estamos neste exato momento posicionados para a aceleração, e você precisa assumir o fato, o entendimento, a compreensão que não tem como acelerar sem postura. Não tem como ter postura de fraco e desejar aceleração. Não tem como você não se posicionar e desejar que o Senhor te coloque em novas fases, em novas etapas de vitória em sua vida. Não tem como. Com isso eu quero compartilhar uma palavra dentro desse primeiro ponto. Postura e convicção no propósito é o meu primeiro ponto para que você acelere na vida. Em Êxodo 14, versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor. Não foi ninguém que disse, foi o Senhor. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Neste momento que Deus libera o povo do Egito das mãos de Faraó, eles se encontram na frente do Mar Vermelho. De um lado tinha um monte com o nome Piairote, e do outro lado outro monte com o nome de Baal-Zefon. Na frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Olha só a situação. Está como que parecendo eu e você em tempo de crise. Quando nós não conseguimos ver lado, nós não conseguimos ver saída, nós não conseguimos sequer até mesmo perceber ajuda. Na nossa frente tem o Mar Vermelho, do lado esquerdo tem o Piairote, do lado direito tem o Baal-Zefon, e atrás tem o exército de Faraó. Naquele momento, o povo diz a Moisés: Moisés, é melhor sermos escravos no Egito do que ser cadáver no deserto. Olha só como facilmente um povo que estava sendo acelerado por Deus, retirados de uma posição de escravidão, em um tempo de crise, começa a duvidar novamente. Assim sou eu e você. Quantas vezes Deus já nos acelerou? Quantas vezes Deus já cumpriu com os propósitos dele na nossa vida? Quantas vezes Deus já nos livrou de situações muito mais difíceis do que 2020? Lembra de onde ele te tirou? Lembra do casamento falido e ele te recuperou? Lembra do momento que você estava preso nas drogas e ele te liberou? Lembra das decepções relacionais com amigos e com pessoas próximas de você, em relacionamentos interpessoais, e mesmo assim ele te restaurou, ele trouxe um novo círculo íntimo, ele te trouxe uma nova fase. Lembra quando você olhava para o lado direito, tinha um Baal-Zefon, você olhava para o lado esquerdo, tinha um Piairote, você olhava para trás, tinha um exército poderoso de Faraó, e na frente tinha o Mar Vermelho, e lembra como Deus te livrou, e agora você acredita que ele vai te deixar pingar? Não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e para sempre será. Nós somos seres mutáveis. Nós mudamos de acordo com as sensações. Somos seres emotivos. Nós mudamos até mesmo, por que não dizer tristemente, as motivações e as convicções mediante a crise. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo que salvou ontem, ele é o mesmo que salva hoje, e ele é o mesmo que irá continuar te garantindo nos dias por vir. Nesse tempo de desespero, o povo libera uma palavra forte a Moisés e abala o ser de Moisés. Então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor indaga Moisés dizendo: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que eu consigo entender aqui? É que você não pede confirmação daquilo que Deus já confirmou. Deus disse a Moisés que iria liberar o povo do Egito e ponto.
Eu não tenho que ficar orando por aquilo que Deus já confirmou. Eu não tenho que ficar pedindo confirmações sobre aquilo que Deus já falou. O seu coração já está queimando, é uma confirmação de Deus. A sua mente já está percebendo novas notícias, a possibilidade de novas informações, é uma confirmação de Deus. Para de ficar confirmando aquilo que Deus já te comandou, porque isso dá liga para a incredulidade. Isso revela o momento de dúvida no seu ser que você está enfrentando. Postura, posicionamento. Deus disse, não é porque eu estou enfrentando algumas questões difíceis que Deus mudou de ideia. Ele continua sendo o mesmo que disse para mim o que Ele disse. Então eu vou crer na palavra já estabelecida e vou seguir em frente. Então, dentro de postura, de convicção no propósito, é necessário você entender que não adianta clamar ao Senhor quando a palavra já foi liberada. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Por que você está orando novamente? Por que você está me pedindo novamente? Vá à luta, encare a situação de frente. Eu já te dei vitória, eu já abri a porta, eu já interliguei pessoas com competências diferentes para te promover. Para de ficar orando a mesma coisa, porque eu já disse o que eu irei fazer. É essa a palavra que ele libera para Moisés, dizendo: por que clamas a mim? A postura, meus queridos, é indispensável para o avanço e para a evolução na nossa vida. Sem postura, sem avanço. Sem postura, sem evolução. Nós precisamos ter convicção sobre o comando. E sabe de algo mais que me revela esse versículo? Que nós precisamos ter convicção na identidade que temos. Porque em tempo de crise, a gente pode questionar quem somos. Em tempos de crise, você pode questionar quem você é. Você questiona a sua identidade. Você questiona se Deus te ama de fato. Você questiona se Deus tem a vocação na sua vida de fato. Você questiona se realmente Deus tem a mão sobre você, se Deus realmente vai te promover, se Deus realmente vai te mover para o setor, para a cidade, para o estado, para o país, para as promessas que Ele já tem te feito. Em momentos de crise, nós fazemos absurdos, que precisa de muito mais fé para acreditar naquilo que nós começamos a acreditar em tempo de crise, do que acreditar na palavra de Deus que já foi liberada. Elaboramos planos horrendos em tempo de crise. Bate uma crise econômica, a gente já está pensando em vender o carro, em vender a casa, em vender as joias, em penhorar as preciosidades conquistadas. Tempo de crise, você precisa ter sobriedade, entende? Para Deus te acelerar neste ano, você precisa de manter a sua postura, na sua identidade. Você continua sendo filho. Olha só a palavra de Deus: dize aos filhos de Israel. Sabe o que ele está querendo dizer? Diga aos meus filhos que têm aliança comigo, que eu tenho um pacto com eles, desde a época de Abraão, que eu chamei da terra de Ur dos caldeus, e disse a ele que eu faria dele como a areia do mar, como as estrelas do céu, que eu iria prosperá-lo. Diga a esse povo que marche. Olha só que Deus não está dizendo caminhe, diga para eles continuarem caminhando, diga para eles passear. Não, existem momentos da sua vida que você não passeia, existem momentos da sua vida que você não caminha, existem momentos da sua vida que é postura de guerreiro, é postura. Diga que marche. Sabe qual é a diferença do soldado e do guerreiro? Soldado, quando é ferido, você vê uma poça. Mas o guerreiro, quando é ferido, você vê um rastro. Ele não para, você consegue ver a marca dele. É sangrando e avançando, é dolorido, mas rompendo. Ninguém pode parar aquele que está convicto nas promessas do Senhor. Ninguém pode parar quem tem postura em Deus, quem tem posicionamento na promessa. E essa é a palavra que eu tenho para você. Quer ser acelerado? Tenha postura no seu matrimônio, tenha postura no seu trabalho, tenha postura como funcionário, como patrão, tenha postura na cidade. Seja o melhor cidadão, seja o melhor filho, o melhor pai, o melhor patrão, o melhor funcionário. Seja melhor. Se posicione melhor, fale melhor, perceba melhor, e Deus te acelera, com toda certeza. Segunda aplicação, eu quero falar sobre fogo e consistência. Para Deus nos acelerarmos, é necessário mantermos o fogo.
E o fogo eu estou usando aqui de forma metafórica, mesmo utilizando um fogo literal no Velho Testamento. E já já você vai entender. Mas quando perdemos o fogo, perdemos os sonhos. Quando perdemos o fogo, perdemos o entusiasmo. Quando perdemos o fogo, perdemos a paixão. Quando perdemos o fogo, o desejo é abalado. Quando perdemos o fogo, as convicções ficam em xeque. E a consistência, ela deixa de existir. Se você deseja ser promovido, seja consistente. Todo líder consegue observar o nível de consistência que um subordinado tem. O líder promove consistência, não promove talento. O seu talento te posiciona, mas o seu caráter te mantém na posição. O seu talento abre portas para você diante dos reis, mas a sua consistência te promove de uma forma duradoura. Fogo, paixão, convicção e consistência. Olha só Levítico 6, versículos 12 e 13. Olha só o que diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Olha a consistência. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Meus queridos, hoje o altar do Senhor é o meu coração e é o seu coração, e esse fogo não pode apagar. Esse fogo necessita continuamente ser alimentado. Olha só: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Quem acende o fogo e coloca lenha no altar do Senhor, que é o nosso coração, não é Deus, é você. Nós somos responsáveis pela lenha, assim como Abraão foi responsável pela lenha, e Deus proveu o sacrifício. Somos nós que percebemos quando o fogo está baixo, e na palavra do Senhor, então, quando estudamos e quando colocamos ela em prática, é a lenha que continuamos inserindo para que o fogo não apague. Eu observo muitos casais perdendo fogo porque ninguém coloca lenha. Eu observo muitas empresas quase que quebrando porque ninguém coloca lenha. Primeira crise desanima. Eu observo amizades, lindas amizades, terminando porque ninguém coloca lenha. Passa a ser uma amizade de interesses e de vaidades, e até mesmo, por que não dizer, de carências que provoca ciúmes. E o ciúmes é destruidor. A palavra do Senhor está dizendo que esse fogo precisa arder no altar. O altar do Velho Testamento eu sei qual é, mas o altar do Novo Testamento é o meu coração, é o seu coração. Esse fogo precisa estar sempre alto e aceso. Mas quem o mantém é você, o sacerdote de hoje, o sacerdote que o Senhor Jesus levantou, estabeleceu, posicionou e colocou em postura. A continuação desse versículo é tão interessante, diz assim: e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha só a continuação: o fogo arderá por uma semana. É isso? O fogo arderá por um mês. É isso? O fogo arderá sobre o altar, não se apagará, e vai arder continuamente. Você não pode estar entusiasmado uma semana, cheio de fogo, e na outra semana com aparência de derrotado. Você não pode estar neste país entusiasmado um mês e de repente a primeira crise te faz a elaborar planos de volta. Não, isso não é fogo arder continuamente. Isso não é consistência de vida. Nenhuma pessoa jamais terá resultados significativos na vida sem consistência, sem continuidade. Você quer ser acelerado no ano 2021? Você quer ser acelerado na sua família, na conduta de vida? Então mantenha o seu fogo alto e mantenha a sua consistência. Mantenha a sua consistência. Aplicação número 3, para que você seja acelerado neste ano. Deus deseja te acelerar. Deus quer você voando. Já viu? Toda virada de ano a gente manda um feliz 2021, um feliz ano novo.
E a gente escreve assim, hashtag, este ano eu vou voar. Este ano, nesse ano você vai voar. Aí coloca um foguetinho pro alto assim, não é verdade? Só que na verdade a gente parece que anda de carroça o ano todo. Não tem nada de foguete ali, tem carroça. Por quê? Porque somos, às vezes, pessoas que caminham mais por sentimento do que pela palavra liberada. Nós não mantemos o fogo. Aplicação número 3, para Deus te acelerar. Quer ser acelerado por Deus? Conheça as Escrituras. Se aprofunde na palavra. Se aprofunde nas promessas de Deus. Reflita sobre as promessas de Deus. Leia sobre as promessas de Deus. Leia sobre os cuidados de Deus para com o seu povo. Leia e reflita sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor. Porque é um grande erro não se aprofundar nas Escrituras. O aprofundamento bíblico tem o poder de acelerar nossa família, de acelerar nossos negócios, de acelerar o nosso entendimento, de acelerar a nossa compreensão de sentido de vida. Muitos perderam o sentido da vida, estão perdidos, estão vivos, mas sem nenhuma expectativa de gente viva. E a pior morte que existe é aquela que deixa a existência. Porque aquele que morre fisicamente está resolvido, mas aquele que decide assassinar a si mesmo, permitindo ainda a sua existência física, sofre a causa terrível de uma vida sem propósito. E existem muitas pessoas fazendo isso. Se você quer ser acelerado por Deus, se você deseja que o Senhor te acelere, você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Porque é um erro com a sua própria vida. Tudo que diz respeito à nossa vida deveria ser observado com muita cautela, com muito amor e com muito empenho. É um erro não se aprofundar na palavra de Deus. É um erro não conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. É um erro se esquecer das promessas de Deus para a sua vida. É um erro não meditar naquilo que Deus já te disse. Sofremos de amnésia. Hoje estamos reclamando acerca do porquê Deus não está operando como Ele operava antigamente. Mas na verdade estamos vivendo respostas de oração de antigamente, mas porque nós não anotamos o que Deus disse e aquilo que Ele ia fazer. Hoje nós estamos reclamando, pensando que Ele não está fazendo nada, que Ele não esteja fazendo nada. Anote as profecias que Deus te entrega. Anote a palavra que Ele libera, porque quando se cumprir, você vai ter referência que Deus continua trabalhando e sendo bom contigo. Amém. Amém. É um erro não se aprofundar na palavra. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 12, 24. Diz assim: o erro de vocês, Jesus dizendo, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Porque quem não conhece a Escritura não conhece propósito. Quem não conhece a Escritura não consegue sonhar direito. Quem não conhece a Escritura não consegue discernir a mão direita da esquerda. Quem não conhece a Escritura não consegue fazer negócios de forma íntegra, prudente. Quem não conhece as Escrituras não chama a prudência para ser amiga. Quem não conhece as Escrituras não conhece o fruto do Espírito. Quem não conhece as Escrituras não conhece as ciladas de Satanás. Quem não conhece as Escrituras não conhece as bênçãos de Abraão que herdamos através de Cristo Jesus. Caminha com crendice, mas não com credo apurado na palavra do Senhor. Aplicação número 4, para que você possa ser acelerado por Deus, é a seguinte: conhecimento do poder de Deus. Não basta apenas conhecer as Escrituras, você também precisa conhecer a capacidade de Deus em realizar grandes coisas na sua vida. Quando Deus ensina, é o poder de Deus. Quando Deus corrige, é o poder de Deus. Quando Deus salva, é o poder de Deus. Quando Deus perdoa, é o poder de Deus. Quando Deus promove, é o poder de Deus. Quando Deus faz o fogo arder para momentos de transição, para uma nova fase, é o poder de Deus. Quando Deus te livra do mal, é o poder de Deus. Mas erramos por não conhecer o poder de Deus.
Repetindo a passagem bíblica de Marcos 12, 24, diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Já tratamos no ponto 3. O ponto 4 é acerca do conhecimento do poder de Deus. Olha a continuação do versículo: e nem o poder de Deus. Não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus, mas queremos ser acelerados por Deus. Como? Você aceleraria um carro com alguém? Ou melhor dizendo, você estaria em um carro com alguém que está disposto a acelerar sem ter preparação para tal? Você se assentaria no banco de carona com um motorista completamente despreparado, porém empolgado? Porque tem muita gente empolgada, mas não preparada. Tem muita gente bem intencionada, mas não bem forjada para as velocidades que eles desejam. Eu sei que você deseja velocidade, mas você está preparado para ela? Senhor, me acelere, Senhor, porque eu quero acelerar a vida de outras pessoas. Como é que Deus vai te acelerar se você não tem conhecimento para lidar com a aceleração? Como é que Deus vai te prosperar se você não sabe gerir $100? Como é que Deus vai te prosperar se você não consegue ser fiel com a obra dele com pouco? Como é que Deus vai te acelerar para acelerar outros se o conhecimento é escasso, se o entendimento é falho? É necessário conhecer as Escrituras e é necessário conhecer o poder de Deus. Aplicação número 5, para Deus te acelerar na vida. Aplicação número 5. É até um sinônimo: velocidade e assertividade. Quando Deus começa a acelerar uma pessoa, Ele a torna veloz e a torna assertiva. Em muitos momentos da minha vida, quando Deus começou a me transicionar, eu comecei a questionar, dizendo: como será isso? De que forma finanças irão surgir para eu financiar o que Deus está querendo que eu faça? E com uma velocidade incrível, inspiração vinha, criatividade vinha, relacionamentos eram apresentados, e Deus começava de uma forma assertiva me ajudar nas transições. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus liberada, porque quando a palavra de Deus é liberada para um propósito, mesmo que você não entenda, será veloz e assertivo. Veloz e assertivo. E eu te dou uma escritura para isso. Olha só o que diz em Salmo 147, verso 15. Diz assim: Ele envia suas ordens ao mundo, e sua palavra corre veloz. Você sabe o que você precisa? De uma ordem da parte de Deus. O que você precisa é de um comando da parte de Deus. Você pode dizer uma coisa? Essa noite está sendo um comando para você. Essa mensagem está sendo um comando para a sua vida. Porque quando Deus envia o comando, Ele envia a orientação, a inspiração, que é a palavra dEle. E ela vem veloz. 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 Yeah. Velocidade é sinônimo de ordem. E Deus quer te transformar num Sonic. Quantos aqui já jogaram Sonic no Mega Drive? Deus quer te acelerar, e com isso você precisa aceitar a ordem dEle. Você precisa aceitar o comando dEle, mesmo que pareça desafiador, mesmo que pareça impossível. Aceite o comando dEle, aceite a ordem dEle, aceite a palavra inspiradora dEle, e com velocidade Ele irá transformar a sua realidade. Último ponto, e por que não dizer o ponto mais essencial que eu entendo nessa mensagem: para que Deus te acelere, é necessário você soltar o embaraço, é necessário você soltar o peso. A palavra de Deus em Hebreus 12, verso 1 diz assim: Portanto,
uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Livremo-nos de todo embaraço, peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Meus queridos, para acelerar, precisamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos. Existem pessoas que entrarão em velocidade quando soltarem os pesos que são necessários. Existem pessoas que entrarão em aceleração quando abandonarem de uma vez por todas pecados, amarras. Existem pessoas que serão aceleradas quando abandonarem as suas ofensas. As ofensas herdadas, as ofensas assumidas, às vezes ofensas que nem pertencem a você, as broncas que você assume de outros. Só de liberar ofensas, liberar carência, liberar ciúmes, liberar orgulho, liberar vaidade, liberar esses embaraços, esses pesos, já irá te acelerar. É isso que a palavra está falando. Livremos-nos de todo embaraço, confusão mental, confusão relacional. Tem amigos na sua vida, colegas que são embaraço. Solte. Não são boas influências para a próxima fase que Deus deseja te depositar. Não são. São pessoas que não estão preparadas para serem partícipes da nova fase que Deus irá te inserir. Você precisa parar com ciúmes. Você precisa parar com essa carência tão apurada que se torna a mãe de todas as ofensas. Solte em nome de Jesus. Quer ser acelerado por Deus nessa visão que Deus tem nos dado para esse ano? Solte o embaraço. Arranque da sua vida pesos desnecessários, traumas psíquicos, emocionais de infância. Até hoje você está remoendo coisas que te fizeram. Até hoje você está remoendo as ofensas daquele sócio que te abandonou. Esse sócio já abriu uma outra empresa. Esse sócio já até ficou rico. Isso até hoje, 10 anos depois, remoendo a mesma coisa. Até hoje você está sentido pela pessoa que te abandonou. Essa outra pessoa já casou, já tem filhos. Essa outra pessoa já está vivendo uma outra vida. E até hoje você está remoendo isso. Abandone o embaraço. Abandone o peso que te limita a velocidade que Deus tem para você. É necessário assumir uma nova postura. É necessário ter um novo posicionamento para então experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. É necessário. É necessário. É necessário. E para terminar, eu gostaria de dizer que Deus acelerou a Davi. Jovenzinho, Deus ungiu ele a rei. Porque sempre quando existe uma crise, ele acelera alguém. Existia uma crise com o rei Saul. Então Deus imediatamente diz para Samuel: Samuel, para de lamentar por aquele que eu já desestabeleci. Eu já me provi de um rei. Vai até a casa de Jessé e eu vou te mostrar. Em tempos de crise, Deus acelera a muitas pessoas. Deus também acelerou um camarada chamado José. Deu um sonho a ele. E tudo aquilo que nós pensávamos que era tragédia, na verdade, era processualidade para a preservação do povo de Deus, que lá no futuro sofreria uma grande fome, juntamente com o tempo de escassez que o mundo estava passando. Em tempo de crise, ele acelera algumas pessoas. Em tempos de conhecimento que a crise virá, ele também já prepara o caminho. Ele prepara no tempo de crise e ele prepara para a crise. O fato é que quando nós estamos coligados no propósito, não importa se estamos em crise ou estaremos em crise, Deus começa a nos acelerar. Deus começa a nos acelerar. Deus acelerou a Paulo.
Os discípulos estavam como que um pouco devagar. Então Deus tem um encontro. Jesus, o Senhor, teve um encontro com Paulo em Damasco, no deserto. Uma forte luz o fez cair em solo. Então Paulo, assustado, pergunta quem era. E o Senhor responde: eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido. Naquele momento Paulo perde a vista para ganhar uma visão. Você pode não estar vendo claramente, mas não significa que Deus não esteja depositando uma visão no coração. Sempre quando Deus está prestes a derramar uma visão apurada no nosso coração, Ele embaça a nossa vista humana, a nossa compreensão humana, para que nós venhamos a depender completamente dEle. Paulo foi tão acelerado, meus queridos, que ele começou a igreja em Colossos, em Tessalônica, em Éfeso, em Listra, em Derbe, em Antioquia de Pisídia, em Icônio, Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Tolemaide, Tiro, Sidão, Tarso, Troade, Neópolis, Filipe, Bereia, Atenas, Corinto, Antípolis, Mileto, Pátara, Cesareia, Azon, Malta e Roma. O cara foi tão acelerado, recebeu uma visão tão apurada da graça de Deus, tão apurada, que ele cumpriu muito mais do que os discípulos que andaram com Jesus. E até hoje, praticamente 1/3 das Sagradas Escrituras foram escritas por Paulo. Será que você está me entendendo? Quando Deus coloca a mão, Ele te coloca em uma velocidade que jamais, em nenhum dos seus planos e em nenhum dos seus sonhos humanos, você conseguiria. Deus vai acelerar a sua vida. Deus vai acelerar a sua família. Deus vai acelerar a sua inspiração. Deus vai acelerar a sua criatividade. Eu estou falando para crente aqui. Será que eu estou falando para crente aqui hoje? Será que eu estou falando para quem crê? Eu não sei se você crê, mas eu creio. Esse ano será o ano da aceleração da sua empresa. Esse ano será o ano da aceleração dos seus filhos. Esse ano será o ano da aceleração do crescimento teológico, sociológico, filosófico. Esse ano será o ano da aceleração dos seus sonhos e de toda a palavra profética liberada da boca de Deus para a sua vida. Deus irá cumprir, em nome de Jesus. Amém.